vereadores e a todos presentes. Senhor secretário, proceda a chamar dos vereadores presentes. Presente. 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 Havendo o número legal de vereadores presentes, declaro aberta a sessão e convido o vereador Jarbas Braga Caldeira para fazer a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Jeremias 22. Assim diz o Senhor: desce à casa do rei de Judá e anuncia ali esta palavra. E dize: ouve a palavra do Senhor, ó rei de Judá, que te assentas no trono de Davi, tu e os teus servos, e o teu povo, que entrais por estas portas. Assim diz o Senhor: exercei o juízo e a justiça, e livrai o expoliado da mão do opressor, e não oprimais ao estrangeiro, nem ao órfão, nem à viúva. Não façais violência, nem derramais sangue inocente neste lugar. Palavra da salvação. Sob a proteção de Deus, em nome do povo de Pecém, iniciamos nossos trabalhos. Senhor presidente, eu queria 1 minuto de silêncio em respeito ao funcionário da prefeitura, Anésio Cardoso, que faleceu na semana passada. Senhor presidente, 1 minuto de silêncio também pela morte do Lemilson lá do bairro Taquaral. Bem? De o vereador Jarbas, que proceda a leitura da ata da reunião anterior. Ata da terceira reunião da terceira sessão ordinária do segundo ano legislativo da legislatura 2025-2028 da Câmara Municipal de Peçanha, aos 15 dias do mês de junho do ano de 2026, às 19 horas, na sala das sessões da Câmara Municipal de Peçanha, situada à Avenida dos Bragas, número 95, anexo, sob a presidência do vereador Vanilton Soares Ferreira, reuniram-se os senhores vereadores para a terceira reunião da terceira sessão ordinária do segundo ano da legislatura de 2025-2028. Feita a chamada pelo primeiro secretário, o vereador Anselmo Barbosa, constatou-se a presença de 11 vereadores: Alair Ricardo Ferreira, Anselmo Barbosa, Edmilson Alvarenga Lima, Estevão da Cunha Pereira, Hélio das Dores Dionísio, Jarbas Braga Caldeira, Aldivino Gomes do Nascimento, Ricardo de Almeida Braga, Romar Silva Campos, Wagner Vianney Perpétuo e Vanilton Soares Ferreira. Havendo número legal de vereadores presentes, o senhor presidente declarou aberta a sessão. Ato contínuo, o vereador Vanilton Soares Ferreira
solicitou 1 minuto de silêncio em virtude do falecimento do munícipe, senhor Moacir. E o vereador Estevão da Cunha Pereira solicitou 1 minuto de silêncio em virtude do falecimento do munícipe Dilma Cota, o que foi integralmente deferido pelo plenário e cumprido por todos os presentes. Em seguida, o senhor presidente convidou o vereador Jarbas Braga Caldeira para fazer a leitura do versículos da Bíblia Sagrada, o que foi feito com a leitura de trechos contidos no livro de Provérbios, capítulo 9. Retomando o uso da palavra, o senhor presidente determinou ao senhor secretário que procedesse à leitura do expediente, que constava de: primeira parte, 1. Leitura da ata da reunião ordinária realizada no dia 8 de junho de 2026, a qual foi posta em votação e aprovada sem ressalvas. Segundo, assuntos diversos. O vereador Wagner Vianney Perpétuo tomou a palavra para parabenizar o vereador Jarbas Braga Caldeira pela leitura detalhada e responsável da ata realizada todas as segundas-feiras, alertando os colegas vereadores sobre a necessidade de manterem o foco no texto lido e evitarem conversas paralelas que atrapalham os trabalhos de correção. O vereador Jarbas Braga Caldeira agradeceu o pronunciamento e ratificou que distrações paralelas prejudicam o andamento técnico da leitura. O vereador Estevão da Cunha Pereira manifestou profundos agradecimentos pelas frentes de atuação e cobrou agilidade nas demandas de infraestrutura. Registrou-se resposta célebre do secretário de governo, Antônio Rangel de Queiroz Neto, que informou que a instalação das academias na unidade dos cotas, recurso do deputado estadual Gustavo Valadares, será priorizada assim que o responsável retornar do período de férias. Também cobrou formalmente do subsecretário de Esportes, Iago, a confecção e instalação da placa de homenagem a Geraldo Tutuca, na quadra ao lado da creche no bairro Taquaral. Projeto aprovado por unanimidade há mais de 2 anos. Com relação à rodovia MG 314, foi celebrada a licitação para a construção de 2 pontes restantes e recapeamento asfáltico do trecho, manifestando torcida para que a empresa CCL vença o certame, por já possuir maquinários na região, além de destacar o início das obras do trevo de Coroaci e Virgolândia até a rodovia BR-259. Alertou ainda o perigo iminente de animais soltos na pista, após o registro de morte de 2 criações na última semana. Sugeriu uma reunião conjunta entre os presidentes de associações e o assessor jurídico da Casa, para sanar dúvidas quanto à execução burocrática de emendas. Agradeceu também a instalação de um mata-burro na localidade dos Camelos, defendendo que tais estruturas na zona rural evitam que estudantes corram riscos ao descer dos ônibus escolares em horários de friagem para abrir porteiras. O vereador Araí Ricardo Ferreira relatou fiscalização presencial em diversas obras do município, destacando a magnitude da nova UBS do Alvorada, que se encontra em fase de acabamento de pisos e colocação de vidros, com previsão de construção de um CAPS ao lado. Relatou também vistoria técnica na terraplanagem da UBS no bairro Funda e nas obras de manilhamento na rua Saldanho Marinha, no bairro Bomba, elogiando o suporte técnico
dado pela empresa CL Engenharia Limitada. Quanto ao transporte escolar, sugeriu a contratação de monitores adultos para acompanhar os ônibus rurais e evitar que estudantes operem porteiras de fazendas. Propôs aos parlamentares a união de emendas impositivas no valor de R$3.000 ou R$5.000 por gabinete, a serem destinadas à Secretaria de Cultura, garantindo suporte antecipado para a realização do Campeonato Municipal de Futebol e apoio a festas tradicionais, como a de Santa Teresa do Bonito, evitando o desembolso de recursos próprios e garantindo melhores premiações aos times para a atração dos atletas. O senhor presidente Vanilton Soares Ferreira prestou esclarecimentos técnicos, informando que, por orientação rígida do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, TCE-MG, o percentual máximo para emendas impositivas individuais foi reduzido de 2% para 1,5% da receita corrente líquida, mantendo-se 1% para emendas de bancada, o que fixará o teto estimado provisoriamente em R$250 mil por parlamentar. Informou que aguarda o envio do estudo de estimativa de receita pelo Executivo até o fim do mês, para consolidação dos dados orçamentários. O vereador Aldivino Gomes do Nascimento ressaltou a importância de fiscalizar as doações anuais que o município já possui para o esporte, argumentando que as emendas parlamentares devem implementar melhorias e não substituir o custeio obrigatório do Executivo. Anunciou a intenção de destinar recursos para a criação de uma Copa de Marcha em Peçanha, integrando famílias e cultura, com custo estimado entre R$15 a R$20 mil, propondo vinculá-la ao torneio leiteiro. Relatou também sobre um diálogo com o secretário do Meio Ambiente, deve ser Alci, que garantiu para este ano a execução na rede de distribuição de água do poço artesiano perfurado na comunidade de Santa Rita. O vereador Wagner Vianney Perpétuo explicou que emendas destinadas diretamente ao município possuem trâmite de execução mais simples, se comparadas àquelas repassadas a associações privadas, e confirmou que a verba de R$50 mil indicada no orçamento anterior para a feira agropecuária será convertida em apoio ao torneio leiteiro e à Copa de Marcha, devido a restrições institucionais de outros órgãos reguladores. O vereador Alair Ricardo Ferreira teceu duras críticas sobre a interferência política em dotações de eventos em comunidades de interior, declarando publicamente que, caso que se confirmem rumores de direcionamento político de candidatos em sua região eleitoral por parte da liderança conhecida como Eustáquio de Carvalho Braga, retirará seu apoio à atual bancada na eleição da mesa diretora no final do ano. Quarto, oradores inscritos. Não houve. Segunda parte. Ordem do dia. Discussão e votação de projetos. Primeiro, projeto de lei complementar número 2330 de 2026, que institui o Código Sanitário do município de Peçanha, acompanhado de duas emendas de autoria do vereador Wagner Vianney Perpétuo. A primeira emenda altera o artigo 160, estabelecendo o prazo de 12 meses
após a publicação oficial para a entrada em vigor da lei, permitindo a adequação do comércio local e o treinamento de fiscais. A segunda emenda substitui em todo o texto as referências da Unidade Fiscal do Estado de Minas Gerais, UFEMG, pela Unidade Fiscal Municipal, UFM de Peçanha, reduzindo o indexador de cobrança de 6,03 centavos para R$ 3,50, ajustando as penalidades à realidade econômica local e impedindo que pequenos comerciantes sofram sanções desproporcionais que poderiam atingir o teto de R$ 30 mil. Colocado em discussão, o projeto recebeu elogios dos vereadores Anselmo Barbosa e Edmilson Alvarenga Lima, sendo aprovado em primeiro turno, diante da urgência alegada pela presidência para ajustes técnicos. O plenário acolheu a dispensa de interstício, colocado em votação nominal em segundo turno. O projeto foi aprovado por unanimidade, com placar de 10 votos favoráveis dos vereadores presentes aptos a votar. Segundo, projeto de lei 2331 de 2026 dispõe sobre a proteção e o manejo populacional de cães e gatos no município de Peçanha. Colocado em debate e votação nominal em segundo turno, o projeto foi aprovado por unanimidade por todos os vereadores votantes. Terceiro, projeto de lei 2329 de 2026 dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, para a elaboração e execução do orçamento do exercício de 2027, acompanhado de emenda aditiva apresentada pela mesa diretora. A emenda acrescenta o inciso 3º ao artigo 16, garantindo a destinação de até 1% da receita corrente líquida do exercício anterior para a alocação das emendas de bancada, em harmonia com a Lei Orgânica número 9 de agosto de 2025. Em resposta ao pedido de esclarecimento do vereador Edmilson Alvarenga Lima, foi apresentado em plenário o resumo das dotações estimadas para o montante global de R$ 96.600.000, distribuídos da seguinte forma: saúde, R$ 43 milhões, educação, R$ 23 milhões, obras urbanas, R$ 7.300.000, esporte e lazer, R$ 7.311.000, administração e governo, R$ 5 milhões, assistência social, R$ 4 milhões, agricultura, R$ 2.500.000, cultura, R$ 1.100.000, Câmara Municipal, R$ 950.000, ambiente, R$ 700.000. Colocado em votação em turno único, o projeto da LDO de 2027, com a respectiva emenda, foi aprovado por unanimidade, 10 votos favoráveis. Não havendo mais assuntos a deliberar, o senhor presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião. E para constar, eu, vereador Anselmo Barbosa, primeiro secretário da Câmara, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, vai assinada por mim e pelo senhor presidente. Sala de Sessões da Câmara Municipal de Peçanha,
em 15 de junho de 2026. Primeiro secretário, Anselmo Barbosa. Presidente, Vanilton Soares Ferreira. A ata está em discussão. Todos estiverem de acordo, permaneçam como estão. Correspondência, apresentação do projeto de lei 2332 de 2026, que dispõe sobre abertura de créditos adicionais suplementares ao orçamento municipal no município de Peçanha para o exercício de 2026 da outras providências de 30 de junho de 2026. Ofício 076 de 2026, caminhamento de solicitação. O referido ofício solicita informações complementares para o planejamento de repasses de emendas parlamentares impositivas do Instituto Damasceno. Apresentação do requerimento 01 de 2026, de autoria do vereador Odivino Gomes do Nascimento, solicitando a colocação de quebra-molas na rua José Bené, número 366, bairro Alvorada. Apresentação do requerimento 02 de 2026, de autoria do vereador Odivino Gomes do Nascimento, solicitando a colocação de quebra-molas na rua José Bené, na altura do número 451, bairro Alvorada. Assuntos diversos. O Pablo veio aqui para pedir o apoio da Câmara, dessa casa aqui, legislativa, a respeito de um projeto no qual ele já protocolou nessa casa a intenção do requerimento que a gente encaminhasse para o Executivo, para as devidas providências, mas eu gostaria de convidar ele para fazer o uso da tribuna para explicar melhor para essa casa. Boa noite a todos os vereadores, boa noite aos demais presentes. Meu nome é Pablo, engenheiro aqui nessa campanha. Nós sabíamos que o advento aí do asfaltamento da MG 314 e posteriormente da 416, as consequências, né, as benefícios que traria ao nosso município, né, é inevitável. Já começaram a ocorrer e, obviamente, continuarão, né? A graça de Deus. Uma delas, vocês podem perceber, durante a MG 314, que tem tido Pedrosa, por exemplo, as inúmeras chácaras que estão surgindo, né? Percurso aí da MG 314. Então, o município, os produtores rurais, têm que se adaptar a essa nova realidade, né? Uma dessas realidades é as faixas de servidão, o DR. Então você imagina aí o asfalto, aquela faixa amarela, 15 metros do lado direito, 15 metros para o lado esquerdo, é uma faixa de servidão administrativa do DR, ela é irredutível, é de 15 metros de cada lado, a partir do eixo ali, faixa amarela, vamos dizer assim. E a maioria dos produtores rurais, eu acredito que a maioria das pessoas também não sabe que tem outra faixa além dessa. Então esses 15 metros direito, 15 metros do lado esquerdo, é da jurisdição do DR. Vamos pensar, na hora que termina os 15 metros de cada lado, começa outra faixa de 15 metros. E aí fica da jurisdição do município. Uma faixa que, de acordo com a resolução 9 de 2020, o artigo 2º, ela pode ser reduzível até 5 metros. Então imagina, em 30, se a gente não adaptar fazer um ofício aqui, os vereadores entender que vale a pena,
Se a gente não fazer essa adaptação, 30 metros de cada lado ficaria, vamos dizer assim, perdido, né? Então, os produtores rurais não podem fazer construções, não poderia fazer nada. Então, de acordo com o amparo da lei, da Resolução 9 de 2020, eu pediria que os vereadores estudassem e a gente, conforme a Resolução 9 de 2020, eu apresentei ela ao nosso presidente da Câmara, vereador Tico, para que apresentasse aos demais e a gente pudesse estudar isso aí e reduzir. É uma faixa de 30 metros de cada lado, eu acho que tem necessidade. E se a resolução fala que a gente pode reduzir ela para 5 metros, então isso aí traria muitos benefícios aos produtores rurais aí, porque a confecção dessas chácaras, e para que eles, obviamente, não façam de modo errado. Porque se você for perceber, por exemplo, ali na altura ali depois ali dos Pedrosos, do Tonzinho Pinto, mais ou menos ali, já começou algumas construções totalmente de forma errada. Então a gente tem que trazer isso, se adaptar, e adaptar, obviamente, vai trazer o progresso e a gente seguir a norma, né? Seguir a norma seria de forma inteligente para que nós pudéssemos trazer esse benefício aí para todos. Então, se alguém tiver alguma dúvida aí, eu estou à disposição e pedir aí a todos os vereadores essa colaboração aí para a gente consiga adaptar de acordo com a nossa resolução 9 de 2020, artigo 2º. Obrigado. Pablo, presidente, essa resolução, ela é estadual, municipal? Ela é federal? Federal. Isso. Beleza. Esses 15 metros após os outros 15, o motivo é o mesmo. Simplesmente a proteção. Exatamente, os primeiros é o mesmo 15 motivo. metros. Isso. Tá E os demais aí, Jabs, eu acho que eu até não coloquei a pergunta. Terminado esses 15 metros de cada lado, que é a faixa do DR, começaria os 15 metros. Esses 15 metros não pode ser construído de maneira alguma. Entendeu? Nos próximos 15 metros do DR é inevitável. E os outros 15, fala a faixa não edificável. Então você imagina, 30 metros para um produtor rural poder fazer sua casa ou uma estrutura qualquer. Então por isso que eu acho que inteligentemente a gente puder reduzir isso aí, eu acho que seria bom para os produtores rurais, né? Que esse chocreamento aí alavancaria muito a nossa economia local. Acho interessante. Nesse caso, então, não iria ferir a lei federal, né? Tem Não. essa brecha. Exatamente. O artigo 2º deixa claro lá que ela pode ser reduzível até 5 metros. Então, vamos pensar, 15 metros é irredutível. A gente tendo mais outros 5 metros, fica 20 metros. Eu acho que é suficiente. Mais num MG nosso aí, que não é um MG, vamos dizer assim, de grande trânsito. Então, acho que a pessoa poder construir 20 metros após a faixa amarela, eu acho que é suficiente. Minha percepção é essa. Eu concordo e estou a favor dos nobres colegas aqui, se quiserem, né, depois discutir. Eu acho também ideal 20 metros, não precisa de tanto. Obrigado. Boa noite a todos, boa noite, presidente. Em nome do presidente, cumprimento todos os colegas vereadores. Em nome do Pablo, que hoje está na tribuna, cumprimento a todos que hoje acompanham a nossa reunião, tanto ao vivo, né, através do jornal A Voz de Minas e também do perfil da Câmara Municipal no YouTube, e a todos presentes. Primeiro parabenizar, né, a vinda do Pablo aqui. Eu acho que isso aí é de grande valia e um momento oportuno que essa estrada está trazendo o desenvolvimento para a Peçanha. Se adequar às normas, eu acho que é necessário. Então, desde já, você tem meu apoio e venho aqui te parabenizar. Eu tenho certeza que através disso, nossa cidade só tem a ganhar. Beleza, meu amigo? Obrigado. Parabéns, viu? Boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente, em nome do qual cumprimento meus nobres colegas. Boa noite, o engenheiro, como é que é o nome dele? Pablo. Pablo. Ô, Pablo, o que acontece? Eu concordo que tem que ajudar a população, mas nós também temos que ter bem o pé no chão. Por quê? Esse distanciamento que é oferecido, que é obrigatório por lei, é pensando em um futuro. Caso uma cidade venha a crescer, lógico que é sonhar demais, né? Mas
esse distanciamento ele é explicado. É porque caso a cidade venha crescer, para futuramente poder, por exemplo, fazer uma duplicação, então tem essa outra faixa para que se possa duplicar uma cidade. Então, veja bem, pensando hoje no Peçanha, beleza, a rodovia tá bom. Mas se hoje o Peçanha de hoje, daqui a 100 anos, se tornar um governador Valadares, aí já se precisa duplicar, aí já vem o tumulto futuro, que é a indenização para os que já construíram e tal. Então, por isso que o DR cobra esses 15 metros, que já é a duplicação dele, e também aquela manutenção, se caso um caminhão sai fora da pista, esse tipo de coisa. Hoje, pensando na cidade hoje, pensando no agricultor ou em quem vai morar hoje, o projeto é bom e eu sou até favorável a ele. Mas deixando essa ressalva, que no futuro, os nobres vereadores que vão estar aqui no futuro, já vão pensar como duplicar uma rodovia que houve construção próximo dela. Tá entendendo? Então, assim, só estou explicando o porquê, porque a gente, quando se fala nessas duas faixas, a gente acha até um absurdo. É um absurdo. Mas quando se pensa, e se crescer? Como que vamos fazer? Por exemplo, hoje dentro da... Eu já estou dizendo que eu sou a favor, viu, Nobre? Mas, por exemplo, hoje, nós olhamos para dentro do Peçanha, esses dias atrás, nós estávamos aqui discutindo sobre a mobilidade dentro de Peçanha, e nós falamos, tem rua no Peçanha que não cabe uma caçamba e mais um carro. Por quê? Porque os vereadores da época, quando se foram votar a abertura da estrada, da rua, não imaginou que hoje todo mundo teria carro. Eu vi uma pessoa dizendo assim, o Peçanha foi projetado para andar de carroça e não de carro. Então, assim, eu acho, né? Eu acho que pensar hoje nos agricultores, igual você falou, 5 metros, pedir para baixar para 5 metros, vai ter os 15 do DR mais 5. Então, tudo bem, 20 metros, dá para duplicar uma rodovia, eu acho, né? Então, assim, eu te parabenizo demais por você pensar no povo de Peçanha. Isso é pensar no nosso, né? E eu sou favorável, mas só explicando o porquê. Porque a gente pensa que até é lei de excesso, né? Mas é um pensamento futuro. Isso. Bom? Agora, ô Pablo, agora eu acho que também tem que ter uma fiscalização muito grande na construção, porque construção, se correr o risco de duplicar e a construção, se ela não for uma construção bem feita na beirada da BR, aí eu acho que, tipo assim, a prova, mas dizendo que todos têm que ter acompanhamento do engenheiro. Porque senão também começa a fazer besteira na beirada da BR, vai dar transtorno futuro. A palavra. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer primeiramente a Deus. Cumprimento em nome do Pablo, cumprimento todos presentes. O Pablo pode contar com o meu apoio aí. É um projeto de grande importância para a nossa cidade. E parabenizar todos esses que estão fazendo esse chacreamento aí na nossa cidade. E que acontece? Fazer esse chacreamento, a nossa cidade tem mais a crescer. Onde vai gerar emprego, vai gerar renda para o nosso município. Só tenho a agradecer a todos aí, viu? Pode contar com o meu apoio. Obrigado, Romário. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas. Boa noite, todos presentes. Pablo, você tem total apoio meu, viu? De suma importância isso aí. Eu não vejo por que ter que tirar 15 metros e mais 15 e perder uma área tão grande, né? E 20 metros, 15 já do DR, mais 5 do município. 20 para cada lado, né? Dá para fazer várias pistas se quiser duplicar no futuro. E o espaço tá bom demais. Você tem meu apoio. Só, presidente, só perguntar, o projeto vai vir do executivo ou nosso? Ah, tá bom, beleza. Obrigado, Assim que Deco. chegar aqui, a gente
vai apreciar aqui, viu, Pablo? Pode contar com o meu apoio aí. Eu acredito que de todos os colegas também. Obrigado, É o Dequinho. progresso, né? Eu gostaria de parabenizar, Pablo, pela iniciativa e com certeza essa casa dará continuidade aqui, tanto na apreciação do requerimento, quanto na apreciação do projeto. Acredito que é o interesse também do Executivo estar sanando essa situação. É que essa conversa ela já houve há um ano atrás. Eu lembro que eu estava com o Pablo, o engenheiro da prefeitura, o Pedro, onde a gente ia elaborar os dois projetos juntos, do Código de Obras, juntamente com eles, para a gente já estar sanando essas medidas, essas delimitações, mas só deu sequência o outro. Aí, nesse caso, o Pablo voltou novamente a falar comigo. Eu falei com ele que fizesse o encaminhamento de um requerimento para essa casa para que a gente tivesse pedido para o Executivo novamente para olhar para esse lado com carinho para a gente, com atenção. E a gente vê o desenvolvimento, igual só de já ter começado o asfalto já, várias chácaras, igual o Pablo já falou, é uma forma da gente estar fazendo tudo regularizado, entendeu? E tanto aqui para o lado de São Pedro Suaçuí também, parece que já vai ter um chacreamento enorme na saída da rua ali, aqui de São Pedro Suaçuí. E eu acho que é o caminho mesmo. O caminho é esse aí, nós temos que agilizar para que possamos regularizar essa situação o mais breve possível, tanto para ajudar a economia local e ajudar os produtores. Muito obrigado, Pablo. Obrigado, gente. Presidente. Eu acho que depois a gente poderia conversar com esses pessoal, esses loteamentos, podia criar um distrito industrial, né? E o que acontece? Se muitos desses proprietários desses imóveis às margens das rodovias, a intenção deles for fazer ambiente comercial, poderia se discutir a questão do distrito industrial, porque quando se trata de distrito industrial, se eu não me engano, há algumas urgências em questão de rede elétrica, rede fluvial e tal, porque isso também ajuda a cidade, né? Muitas das vezes chega energia no local, mas não chega um trifásico, por exemplo, aí por ser residencial, a CEMIG não põe o trifásico, aí o cara quer colocar depois uma marcenaria, uma serraria, alguma oficina e não consegue esse tipo de energia. Então eu acho que, igual o Pablo aí, já que ele, né, como diz, outros, pegou esse BO aí para ele aí, e pergunte também se as pessoas têm interesse em realmente fazer comercial, aproveitando a rodovia, para que a gente estuda essa criação desse distrito industrial. Eu acho que vai ajudar muito quem tem o imóvel ali, futuramente, porque se a CEMIG vai lá e não põe energia trifásica, não tem alguns certos cuidados, depois no futuro é mais difícil para mexer, né? Tá bom? Como antes tinha cumprimentado a todos, né? Agora, nesse momento, pode estar expressando, né? Alguns questionamentos. Durante essa semana, uma semana de bastante reflexão. Quando eu falo reflexão, é o que a gente está disposto a fazer em prol de Peçanha, em prol da nossa sociedade, isso realmente vale a pena. Falo não de uma forma feliz, longe disso, mas extremamente chateado, extremamente triste com algumas atitudes que vem acontecendo no nosso município. Na semana passada, retrasada, recebi uma mensagem
do assessor do senador Cleitinho Azevedo. Ele se chama André. Ele é responsável para a alocação das emendas impositivas do senador, e na qual ele me questionou no sentido de o porquê que o hospital não estava apto a receber o recurso até na primeira semana de julho. Significa que, como é um ano eleitoral, os recursos eram para estar sendo pagos nesse primeiro ciclo, até na primeira semana de julho, salvo não me engano, dia 4 ou 5 de julho. Sendo que, caso não fosse pago, seria para o segundo ciclo pós-eleição. Ele conferindo, junto no Ministério de Saúde, não sei pelo qual motivo, o hospital ou não enviou ou enviou de forma errada o plano de trabalho. Não é somente cadastrar um recurso. Quem entende noções básicas da administração pública sabe que determinadas emendas parlamentares precisa apresentar o que será efetivamente a forma que ela vai ser usada naquele determinado lugar. E o Hospital Santo Antônio não enviou para o Ministério da Saúde, na qual os prints que a assessoria do senador Cleitinho Azevedo me enviou. E de forma triste, eu vou ler a mensagem na qual ele me mandou. Porque, para vocês entenderem, no momento que, como também as nossas emendas impositivas, a instituição, o local não está apto a receber o recurso, ele volta para a União. Ele não tem mais um significado no sentido da emenda ter uma execução. O que acontece é que, se esse recurso não for alocado para a Peçanha, ele voltará para a União. O senador Cleitinho estará perdendo 1.300.000 para estar alocando em qualquer outro município do estado de Minas Gerais. E quando eu falo 1.300.000, para vocês terem noções de questão de valores, um senador da República tem direito anualmente, em termos da saúde, 44 milhões. Ele mandou 1.300.000 para a Peçanha. Pela importância que ele tem com o nosso município, com a nossa região, para poder ajudar a toda a nossa população, no qual seria a compra do nosso tomógrafo. Então, presidente, infelizmente nós não vamos entrar de recesso, nós não estaremos reunindo mais aqui nesse mês de julho, mas a notícia que eu queria dar para a população de Peçanha é que o tomógrafo era para ter sido pago, para o hospital dar sequência no trabalho e está sendo feita a aquisição. Mas, infelizmente, eu não posso dar essa notícia para todos. E agora fica a reflexão no início da minha fala. Será que vale a pena continuar na política? Atitudes essa deixa a gente extremamente triste. E eu não falo agora como vereador, eu falo como um jovem de apenas 27 anos, um peçanhense, que quer o melhor para a nossa cidade, como qualquer um peçanhense. Então, presidente, a gente tem que repensar muito nas atitudes e que rumo a nossa cidade está indo. Porque hoje eu falo desses 5 anos aí como vereador, um dos momentos mais tristes ainda durante esse mandato. Que ele vai estar comemorando, mas hoje, infelizmente, a gente não é para comemorar, pois o recurso hoje, caso o hospital não mande o plano de trabalho, não será pago. E mudando agora um pouco de assunto, presidente, agora é um momento feliz, né? A CCL nos enviou um vídeo, né? Enviou para o Jabas, enviou para o Romário também, a respeito da terraplanagem. Agora ele se encontra já no final, no entrocamento de Coroaci e Virgolândia. Então, graças a Deus aí, a previsão até outubro está totalmente tudo asfaltado. Aí, vale lembrar, o Pablo vindo aqui representar, né, de forma brilhante a ideia da questão aí do reserva de domínio do DR, não sei se seria esse termo que seria usado correto, porque até outubro a obra vai estar finalizada. Então, quanto mais rápido a gente correr atrás disso, tenho certeza que vai ajudar muito a economia da nossa cidade. E preocupado também, presidente, com a situação, estive eu e o Romário na Assembleia Legislativa, representando também o vereador Jarbas, para conversar com pessoas a respeito dessa situação, na qual a gente foi orientado da mesma forma que eu disse aqui agora, né, Romário? E não só também, né, sobre esse assunto, a gente solicitou ao deputado Gustavo Valadares que fosse colocado ar-condicionado nas 4 escolas estaduais. E não é só na diretoria, na sala de professores, não. É também lá, mas também em todas as salas onde os alunos estudam.
para que fosse colocado. Isso é um pedido que ele já fez diretamente na Secretaria de Estado de Educação, e se Deus quiser, em breve, as 4 escolas estaduais vão ser contempladas com ar-condicionados para a nossa cidade. Presidente, como também é a nossa última reunião, eu vou estar cobrando mais uma vez. Eu sei que tem pessoas correndo atrás, mas é porque a população nos cobra e eu também estou aqui, nossa função é representar os anseios da população. Em relação às academias dos cotas, estou pedindo mais uma vez que dê prioridade. Tem mais de 3 anos que esse recurso está alocado aqui em Peçanha. E o pessoal tem um poder, ter um lazer. Me parece que a situação do eucalipto lá, do local lá, talvez a comunidade precise, né, que a prefeitura auxilie cortando esse eucalipto, porque estão com receio que esse eucalipto caia nos aparelhos. Então, talvez a prefeitura com o maquinário possa realmente auxiliar. E também, presidente, a respeito da homenagem, que todos nós vereadores aqui votamos a favor, foi homenagear o Geraldo Anadir, a quadra do lado da creche, lá no bairro Taquaral. Pode ser uma placa pequena que fosse, mas pelo menos dar essa devida homenagem para ele, sabe? Então a gente vai cobrar porque foi uma pessoa que eu tive o prazer de conviver com ele. E se tem uma pessoa que defendeu a educação e o esporte em Peçanha aos jovens peçanhenses, essa pessoa se chama Geraldo Anadir. Então, eu cobro isso hoje porque eu tive o prazer de conviver com ele e fazer essa justa homenagem para ele lá na quadra. Então, presidente, no mais é isso. Algumas falas, né, que a gente não queria estar se expressando aqui na Câmara, mas nossa função é essa, né? Mostrar à população o que ocorre também nos bastidores, mas depois, caso esse recurso não seja pago, caso esse recurso não seja enviado, o real motivo. Mas ainda há tempo. O hospital deve mandar o plano de trabalho para esse recurso ser pago do dia depois da eleição até dezembro. Mas era para ter sido pago antes. Então já era para estar procurando uma empresa para estar comprando tomógrafo. Eu não sei de coração por qual motivo isso não ocorreu. Beleza? Obrigado, presidente. Senhor presidente, eu gostaria de falar em cima da fala do nobre vereador Estevão. O vereador, eu fico triste também com isso, mas é necessário que vá até o local saber o que aconteceu. Estou falando isso porque eu faço isso. Eu vou até o local, vejo o que aconteceu e venho aqui e rasgo o verbo. Para que não fique meio que injusto, porque, por exemplo, se lá amanhã saber e eles explicarem, não adianta, porque aí nós já falamos para toda a população. Aí a gente e nem sempre conseguimos engolir o que se falou. A gente pode pedir desculpa, mas nem sempre alcança a todos. Então, para que seja bem justo, estou falando isso porque que eu não fui eleito para passar a mão na cabeça de ninguém. Tem que falar e descer a lenha mesmo e pronto. Mas é legal que vá primeiro, pergunta, faça um requerimento, fala o que aconteceu. Seu prazo era tal dia, por que vocês não cumpriram com esse prazo? Para que também não fique injusto, para que Deus possa abençoar o nosso mandato. Agora, com relação ao ar-condicionado da escola, olha, eu sei que daqui a pouco vai ter professor, alguém me batendo, dizendo que eu tô... Mas tem que ter uma análise muito bem feita. Por quê? É a mesma coisa de eu pegar uma Ferrari e dar para um cidadão. Mas aí, na hora que ele começar a olhar que a manutenção dela é valor alto, eu não estou dizendo que não tem que ter o ar-condicionado. Eu estou dizendo que tem que ter um estudo para que saiba que comprar um ar-condicionado é uma coisa. Manter esse ar-condicionado, como é que vai ser mantido? A estrutura dos imóveis. Tem estrutura, porque não adianta nada ar-condicionado se não tiver também. Por exemplo, aqui, ó, eu visitei as escolas. Inclusive, convidei todos. Na escola dos Pedrosos, quando eu fui lá um tempo atrás, era uma folha de madeirite tampando a janela. Não seria o ideal, então, visitar as escolas primeiro, olhar se elas têm estrutura, porque senão, daqui a pouco, vai dar tumulto para nós de novo. Aí o deputado vai lá e arruma o ar-condicionado e não pode ser instalado. Aí vai vir outra briga nessa casa, outra confusão. Aí, veja bem, eu não quero ter essa impressão de Vossa Excelência, não quero ter. Nós somos companheiros. Eu não quero ter a impressão que Vossa Excelência está querendo simplesmente jogar bomba para a população virar na discussão.
Porque se for para eu trazer solução de um problema para a minha população, eu faço estudo técnico primeiro, vejo o que dá para ser feito para que aconteça. Porque senão fica muito fácil simplesmente jogar a bomba. Por exemplo, quer ver? Vou dar um exemplo de eu jogar uma bomba. Eu, né, sou amigo do senhor Marcelo Aro, inclusive o irmão dele, presidente da Federação Mineira. Ele disse para mim que podia fazer uma liga aqui que dava para colocar 2 times no Campeonato Mineiro, segunda divisão. Você já pensou eu chegar aqui e falar, dá para pôr 2 times na segunda divisão? Aí vem, se é da segunda divisão, você tem que jogar lá em Itutaba, tem que jogar lá na divisa com a Bahia. Quem que vai arrumar transporte para esses times? Tá entendendo? Então, assim, eu falar que tem uma coisa, tudo bem. Mas e como que vai gerir essa coisa? Tá entendendo? Por exemplo, a questão do ar-condicionado. Por que ele geralmente é nas salas dos diretores e dos professores? Não é por questão de privilégio de professor e diretor. É, por exemplo, pode ser que você vai colocar em uma turma de 30 alunos, tem aluno ali que tem uma síndrome que não aceita ficar trancado, ficar de porta fechada 100%, janela fechada. Então tem que olhar todas essas coisas para que a gente não, em vez de trazer uma solução para a população, a gente acaba trazendo uma discussão e dividindo um povo que, por natureza, é um povo unido. A gente só briga na época da política mesmo. Nós somos um povo unido. Então, trazer assuntos que vai realmente resolver. E não assuntos que vai virar briga dentro da política, trazendo rivalidades entre a população. Então, eu apoio que Vossa Excelência consiga usar ar-condicionado, mas que a gente também faça uma vistoria nas escolas para ver, porque as escolas são estaduais. Aí daqui a pouco vem uma briga, né? Prefeitura briga com aquilo outro, entendeu? É bom a gente fazer esse acompanhamento. Ir nas escolas e dar uma olhada como é que tá essas salas. Porque tem salas aí que eu te falo a verdade, que não dá para botar um ar-condicionado, que aí tem que botar forro. É um monte de coisa, entendeu? É meu ponto de vista, viu? Mas eu reconheço que Vossa Excelência é um vereador que arregaça as mangas e corre atrás mesmo, entendeu? Mas eu falando, mas vamos analisar primeiro para não trazer discussão em vez de trazer solução para a nossa cidade. Presidente, só complementando um pouco a fala no começo do meu discurso, é que no momento que eu questionei o Hospital Santo Antônio, por parte do hospital, da direção do hospital, eles falaram que isso era responsabilidade da prefeitura. E a prefeitura me mostrou que não é responsabilidade dela. Responsabilidade é do Hospital Santo Antônio, pois o recurso está cadastrado no CNPJ do Hospital Santo Antônio. Na onde o Léo Vilarino, que é o responsável, aqui em Peçanha, em cadastrar os recursos, mandou um áudio. Ele falou que se áudio quisesse mostrar para o Cleitinho, mandasse no grupo, tá aqui, ó. Ele explicando que a prefeitura não tem nada a ver com isso. E o que me chateia, presidente, é no sentido que o hospital sabe aonde eu moro, a direção do hospital sabe aonde eu moro, não só eu, sabe onde é que o Romário mora, o Jarbas mora, que foram os autores do pedido do recurso, sabe aonde é o nosso gabinete, sabe meu número, meu telefone, toda a população de Peçanha tem meu número. E durante esse período, desde naquela situação, que era a discussão de cadastrar o recurso ou não, logo após que cadastrou, e aí eu fico aqui, enfatizo que naquele momento nós parabenizamos o hospital, eles cadastraram o recurso para estar recebendo a emenda do senador Cleitinho Azevedo, mas logo depois disso, presidente, eu não recebi nenhuma mensagem. Eu estou aqui para poder ajudar. Política, a gente discute no período eleitoral. A discussão que está aqui, nós estamos falando de saúde pública. É a saúde de todos os peçanhenses, e não só dos peçanhenses, é a saúde de toda a nossa região do Vale do Rio Doce. Porque, como nós todos sabemos, hoje, graças a Deus, o Hospital de Peçanha recebe gente não só da nossa região, vem gente até de Mantena para cá. Então, esse tomógrafo não ia só beneficiar todos os nossos peçanhenses, ele iria beneficiar toda a nossa região. Então, como o hospital, no momento, quis jogar a responsabilidade para a prefeitura, é que eu saio em defesa da prefeitura. Não tem nada a ver com a prefeitura, sabe? Então, como ainda meu telefone está à disposição, caso eles queiram tirar dúvida, caso queiram pegar o carro e ir lá em Brasília, conversar com o assessor do senador Cleitinho Azevedo, eu estou à disposição. Mas caso, presidente, não queiram esse recurso, eu peço que já publicamente fale que não queira, porque aí a todos os prefeitos, vereadores, colegas que estão nos assistindo aqui das
cidades, né, vizinhas e de toda a cidade de Minas Gerais, caso vocês queiram recurso, nós podemos alinhar com o senador Cleitinho Azevedo e está mandando. Porque o que a gente não pode aceitar é esse recurso não vir para Peçanha e também ser perdido, no caso, por Cleitinho Azevedo não poder ter autonomia de indicar esse recurso para qualquer cidade aqui de Minas Gerais. Então, presidente, aqui eu saio em defesa da prefeitura e também questiono a questão do hospital não ter nos procurado. Mas ainda há tempo. Eu estou falando isso publicamente, é porque ainda dá tempo. Porque no segundo ciclo dá para pagar o recurso, que é pós-eleição e até 31 de dezembro de 2026. Mas caso não apresente o plano de trabalho, o recurso será perdido. E como o André, que é assessor do senador Cleitinho Azevedo, disse claramente, caso o hospital não tenha interesse, não demonstre interesse, eles vão retirar o recurso e eles estão certíssimos. Infelizmente, não é o que eu queria falar, mas eles estão certos, porque eles têm que destinar para outra cidade que queira esse recurso. Beleza? Obrigado, presidente. Olá, e concordo com a sua fala também anterior. Beleza? Tamo junto, meu amigo. Boa noite. Não, Esteve, é igual 1.300.000, eu também estou sua defesa que eu acho que eu sei o Jarbas não saiu daqui de Peçanha para correr atrás de um recurso para ser perdido. Não. Nós saímos daqui para trazer esse recurso. E ele é para a gente correr atrás mesmo, a gente tem que correr atrás, velho. E estou à disposição para correr atrás de mais recursos para Peçanha. E sobre os ar-condicionado também, Esteve, será muito bem eficiente para os meninos dessas escolas aí que no sol quente, sofrendo aí com calor danado, eles merecem ar-condicionado também. É isso mesmo, presidente. Eu falo demais e acabo esquecendo. O pessoal tá falando em emenda aí. Amanhã a prefeitura já vai soltar aí na rede social aí. E inclusive tá até lá, graças a Deus, a minha foto, a sua foto também, 2.200.000 destinado para Peçanha. Amanhã vai chegar uma van, se ela não já estiver aqui, uma van de odontologia para rodar nas comunidades, para rodar na cidade. E aí, dá parabéns, porque, como diz os nobres colegas de oposição, eu, fulano e ciclano, então eu e o senhor vamos atrás desses recursos, 2.200.000, sem embaraço, sem esse negócio de vem, não vem, tá na conta e a van chega amanhã. A van de odontologia para rodar todas as comunidades da zona rural de Peçanha, para que possa aquelas pessoas que não têm coragem de vir, né, não pode vir até a cidade, receber o tratamento dentro das comunidades. Parabéns, viu, presidente? Eu te dou os parabéns, o que for de benfeitoria para a Peçanha, eu dou parabéns para você, para qualquer um de vocês que trazer projeto para a nossa cidade, qualquer um de vocês, velho. Eu dou parabéns para vocês, velho. Ué, qualquer um que trazer aqui coisa boa para nossa cidade, vamos dar os parabéns, velho. Ô, presidente, e complementando também a questão, agora eu falo da pessoa do senador Cleitinho Azevedo. Hoje o Cleitinho lidera todas as pesquisas ao governo do estado de Minas Gerais, aparece aí com 30%, 35%, 40%. Alguns estudiosos da política mineira falam que tem chance de até ganhar no primeiro turno, dependendo do cenário político. E no momento que uma cidade, no porte de Peçanha, nega um recurso no senador da República, ele se está indispondo com ele como senador e também se indispondo com o futuro governador do estado. E quem sai prejudicado nisso não é o Estevão, não é a direção do hospital, é a população peçanhense. Então todas as ações têm que ser bem repensadas. E ele falou comigo também, caso for preciso, ele veio aqui pessoalmente também, para junto a gente está podendo estar cobrando para que esse recurso chegue na ponta, que no caso seria exame de graça para todos. Obrigado, presidente. Quero mais uma vez parabenizar o vereador Estevão, Jarbas e Romário pelo tomógrafo que conseguiu para Peçanha. Acredito que houve alguma falha, alguma coisa nesse sentido, para o hospital não ter informado o plano de trabalho, mas acredito que vai sanar o mais rápido possível essa situação. Confio na competência da equipe e, aproveitando a fala do vereador Laí aqui, na realidade eu quero agradecer ao Luciano, da Causa Autista, que é um dos responsáveis por ajudar a trazer essa van para a nossa região aqui também, de odontologia. Meu amigo Luciano, da Causa Autista.
É isso aí. Então foi 2.200.000 mais a van de odontologia. E vamos dar sequência aqui. Mais alguém? Jarbas? Presidente, simplesmente para parabenizá-lo, viu? O senhor, agradecer ao deputado, ao Luciano da Causa Autista. Seja bem-vindo para a Peçanha, essa emenda parlamentar e essa van, viu? Vocês estão de parabéns e muito obrigado ao deputado e ao Luciano da Causa Autista. Só mais uma fala aqui, senhor presidente. Todo mundo sabe que eu voto no Gustavo Valadares, que eu puder fazer para o Gustavo Valadares, eu vou fazer para ajudar ele pelo que ele fez para a Peçanha. Mas o Luciano é um grande deputado, um pré-candidato aí que merece ser eleito, que vem ajudando as cidades vizinhas aí, tudo aí. Tenho meu respeito, Luciano, viu? E torço muito pro Luciano e parabéns, Chico e ela aí por apoiar o Luciano aí, viu? Parabéns pra vocês dois. É um grande deputado se ele for eleito, viu? Obrigado, vereador Romário. Eu espero que a gente, com certeza, se Deus quiser, nós estamos no caminho certo. O Luciano é uma pessoa muito humilde, competente, que ajuda muito a nossa região aqui na área da saúde. E nós estamos trazendo esse nome aqui para a nossa cidade e com a fé em Deus nós vamos conseguir sucesso para ele aqui. Para que ele nos honre aqui futuramente com muitas e muitas emendas para essa causa que é tão justa para a nossa comunidade, nosso município. Presidente, parabenizar vocês aí também, né? Por esse recurso aí. Parabéns, viu? O senhor presidente, o Celinho está falando aqui, e é uma coisa que eu sei que hoje não é dia de fazer campanha política, não. Mas realmente o deputado Samuel Viana são um total de são quase 10 milhões. Nós estamos vendo um todo ali da Cleice Elias, mas o deputado quase que dobrou isso aí. Mandou foi 10 milhões, juntamente com o senador. Tem algumas academias que ainda vão ser instaladas, alguns parquinhos. A gente é bom falar isso para que a população fique sabendo quais que são os deputados que ajudam a cidade, para que quando chega na eleição não fica perdendo voto, jogando voto à toa. Aqui a gente não está fazendo campanha política, mas a realidade é essa. Quem ajuda, nós tivemos no ano passado, na eleição passada, deputados igual o Nicolas Ferreira, que teve voto na cidade sem nunca nem ter pisado dentro da cidade. Aí fica injusto, porque tem aqueles que cooperam com a cidade, que ajudam a cidade, que ajudam a saúde de quem mora, ajuda em exames de alto custo, igual, por exemplo, Samuel Viana, a pedido do Celinho, meu, de Vossa Excelência, uma reta escavadeira, que hoje mesmo ela estava lá para o lado do Bonitinho, do Bonito, aquela região ali, auxiliando as estradas lá, entendeu? Então são recursos que deputados encaminham para a cidade. E aí chega na eleição, muitos acabam votando em pessoas que nem nunca, se você perguntar onde é que fica o Peçanha, a que lado que fica, ele fica desorientado sem apontar, sem saber. Então é bom a população saber, e é bom saber que pessoas igual o Celinho, igual Vossa Excelência, igual eu, são pessoas que estão apoiando esses deputados, que são os que trazem os recursos para a cidade. Lógico, eu parabenizo os outros colegas vereadores que correm atrás, mas se todos os vereadores buscassem recursos para a cidade andaria bem melhor, viu? Bem melhor. Então, né? Uma boa noite a todos presentes, boa noite, colegas vereadores. O que o Olaí falou, acho que é de suma importância. Eu acho que nossa cidade aqui tem vários deputados eleitos e todos eles destinaram emendas para a nossa cidade. O assunto que o Olaí falou aí, né? Vários deputados, às vezes, tiram voto, né, da nossa cidade, nossa população, e depois nem lembram que Peçanha existe. Então a gente tem muitos deputados eleitos aí, né, estaduais, federais, e todos eles destinaram recursos para a nossa cidade,
Tem deputados aí, né, da base do governo, a Gleice Elias, Rosângela Reis, Samuel Viana, né, e vários outros deputados também que destinaram emendas para a nossa cidade. Eu acho que isso é de suma importância, né, até a população, né, abraçasse essa causa junto, né, com nossos colegas vereadores, né, e apoiasse esses deputados que abraçaram Peçanha, né, de coração. Beleza? Uma boa noite a todos e muito obrigado. Também nós não podemos esquecer também do Euclides também, Euclides Pets, que mandou muita emenda para Peçanha, igual a quadra poliesportiva no bairro Taquaral, Wanda Paia, várias outras emendas que o Euclides investiu aqui na nossa cidade também. E parece que tem outra emenda também que ele mandou para cá também. Depois a gente vai conferir. Fazer uma pausa aqui para o café aí, a gente volta em seguida, 5 minutos só.
Os trabalhos aqui. Em votação, o ofício número 076 de 2026, de natureza, encaminhamento de solicitação. O referido, isso aqui não entra na pauta, isso aqui é só as informações do Instituto Damasceno. O requerimento número 01 de 2026, de autoria do vereador Divino Gomes do Nascimento, solicitando colocação de quebra-molas na rua José Bené, na altura do número 366. E o requerimento 02 de 2026, de autoria do vereador Divino Gomes do Nascimento, solicitando colocação de quebra-molas na rua José Bené, na altura do número 451. Anselmo Barbosa. Alair Ricardo Ferreira. Por favor, senhor presidente. Wagner Vianney Perpétuo. Por favor, excelência. Estevão da Cunha Pereira. Favor, presidente. Omar Silva Campos. Sou a favor, parabenizo o vereador Odivino aí por esse requerimento desse quebra-mola aí, que eu já fiz pedido dele também, esse Elinho, e vários quebra-mola que eu fiz pedido aqui na nossa cidade aqui, nem resposta eu tive até hoje. E o que acontece, presidente? O Conselho de Trânsito nosso, a gente não sabe o que está acontecendo com o Conselho de Trânsito nosso, que nós não está tendo resposta de nada. Não podia olhar sobre o Conselho de Trânsito aí para nós, senhor presidente? Porque não tem vereador que está nele mais, não tem os taxistas que tem que estar presente, taxista, então não tem jeito do Conselho de Trânsito nosso, tudo que nós estamos pedindo não está dando certo sobre o Conselho de Trânsito. Então, isso, parabéns, viu, Dequinha? Obrigado, Romário. Jarbas Braga Caldeira. Favor. E o autor do requerimento é o Divino Gomes do Nascimento. Por favor, presidente, agradeço os demais colegas. E discussão e votação do requerimento do nosso amigo Pablo, pedindo o encaminhamento ao Executivo a respeito de um projeto de lei para regulamentar as faixas perante a BR-314 e outras, né, no caso aí. Se todos estiverem de acordo, permaneçam como estão, eu vou encaminhar para o Executivo esse pedido de solicitação para que ele possa estar elaborando o projeto e encaminhando para essa casa. Se todos estiverem de acordo, permaneçam como estão, vou considerar aprovado. Discussão e votação em turno único do projeto de resolução número 403 de 2026, que altera a carga horária do cargo de controlador interno, constante da resolução 384 de 2025, da outras providências. Seu controlador, a carga horária do controlador interno da Câmara, de 40 para 20 horas. Anselmo Barbosa. Alair Ricardo Ferreira. Por favor, senhor presidente. Wagner Vianney Perpétuo. Por favor. Estevão da Cunha Pereira. Por favor, presidente. Omar Silva Campos. A favor. Odivino Gomes do Nascimento. Por favor, presidente. Jarbas Braga Caldeira. Enfim, discussão e votação em turno único do projeto de lei 2332 de 2026, que dispõe sobre a abertura de créditos adicionais suplementares ao orçamento municipal do município de Peçanha para o exercício 2026, da outras providências, de 30 de junho de 2026. Isso é referente ao exercício orçamentário de 2026, que em 2025, a aprovação, naquela confusão que estava com o Tribunal de Contas, a gente acabou que não incluiu o superávit na lei orçamentária de 2026. Anselmo Barbosa. Oi. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 2332 de 2026, que dispõe sobre abertura de créditos adicionais suplementares ao orçamento municipal do município de Peçanha para o exercício de 2026, da outras providências, de 30 de junho de 2026. Anselmo Barbosa. Alair Ricardo Ferreira. Por favor, senhor presidente. Wagner Vianney Perpétuo. Por favor. Estevão da Cunha Pereira.
Romar Silva Campos, A favor. Jarbas Braga Caldeira, Odivino Gomes do Nascimento. A favor. Declaro encerrada a reunião e uma boa noite a todos.